Boa noite. O nosso convidado de hoje é ator, diretor teatral, dramaturgo, professor, cineasta, cenógrafo, figurinista e deve ter ainda outras habilidades que a gente sequer imagina. No tablado do Persona, Rodrigo Portela. Rodrigo, a sua inquietação é impressionante. Você tem um currículo que chega a ser assustador até. Fico até admirado por você ter achado uma brecha aí no seu dia a dia para vir falar com a gente. Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui com você, um prazer enorme. Neste momento, por exemplo, nós temos em cartaz, tem uma relação aqui. A peça Tip, Antes que me queime, eu mesmo me atiro no fogo. Tem o Fim de Partida com o Marco Nanini. Deus na Carnificina, que está fazendo temporada no Rio de Janeiro. Você já está preparando um novo trabalho que vai estrear em julho. E tem ainda o Maior Diamante do Mundo, que está também já sendo gestado, né, esse projeto. Né? Com certeza deve ter outras coisas em paralelo aí. Sim. E até peças que já estiveram em cartaz e que ainda vão voltar também. Tem um ditado que diz que quando você precisar de um trabalho, peça para aquela pessoa que estiver mais ocupada, ela vai dar um jeito de fazer. Você é um trabalhador compulsivo, cara? Não diria compulsivo, eu acho que eu sou um trabalhador, um bom trabalhador. Eu sou um bom operário. Eu gosto do meu trabalho, né? E gosto muito de estar em movimento, né? A vida é movimento, né? Eu gosto de estar em movimento, de realizar, de produzir. Eu gosto de ver as coisas que eu elaboro, que eu imagino, sendo realizadas, sendo compartilhadas. E eu, como todo trabalhador, todo bom trabalhador, eu tem que fazer dinheiro, né? E o artista também não vive só da satisfação e do prazer. E do glamour, né? Glamour nenhum, na verdade. Zero, né? É muito trabalho, né? E é isso, eu preciso ter uma família para sustentar, tem boleto para pagar e tem que trabalhar. E o que eu sei fazer é isso, né? Então eu faço. Bem simples assim. Beleza. Você está morando em Barcelona, então Sim. sua vida está na ponte aérea Espanha-Brasil? É uma ponte aérea um pouco longa, né? Muito grande, né? Mas sim, eu vivo um pouco nesse movimento, né? Eu fui para Barcelona fazer uma especialização em cinema. Isso logo depois que acabou a pandemia, no finalzinho da pandemia de 2021, acabei me casando, fiquei morando lá e teve um espetáculo meu, Tô na Fazenda, que fez uma incursão muito grande pela Europa, França, Bélgica, Suíça, e morar em Barcelona foi bem estratégico para mim, né? Teve o Ficções, fez uma temporada longa também em Portugal, então para mim foi muito bom estar em Barcelona, porque eu estou perto de Portugal e estou na Espanha, e estou perto da França também, que Barcelona já no norte, né, na Catalunha, já bem perto da fronteira com a França. Então, a facilidade de deslocamento na Europa, para mim, foi muito interessante. Você nasceu em Três Rios, né? Sim. Interior lá do Rio de Janeiro e tal. E começou sua carreira no teatro ainda adolescente, né? Sim. Você assistia teatro lá em Três Rios? É engraçado isso, porque eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de assistir os programas de televisão, as novelas. Eu era noveleiro. Com 10 anos de idade, eu era noveleiro. Eu comprava a revista da TV na época para poder saber o que ia acontecer com as novelas a semana toda. Eu fazia cenas reproduzia a cena das novelas com os meus primos. Eu sempre fui essa figura que ficava ali vendo tudo que estava ao redor e transformando em teatro, em ficção, né? E aí, aos 15 anos, eu tive a oportunidade de entrar num grupo de amadores. Ah, então, esse grupo de amadores, o grupo de amadores teatrais Viriato Correia, Sim. né? Mas antes de você falar sobre isso, nós fizemos uma matéria sobre esse grupo. É mesmo? Vamos dar uma olhada? Legal, vamos.
Fundado em 1937 na então Vila de Entre Rios, que hoje é a cidade de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, o grupo de amadores teatrais Viriato Correia é reconhecido como o grupo de teatro amador mais antigo em atividade no Brasil. Criado inicialmente com fins beneficentes, o grupo nasceu da mobilização de moradores da cidade em torno da arte e da vida comunitária. Desde então, construiu uma trajetória contínua, atravessando décadas e formando gerações de artistas, sempre movido pelo espírito coletivo e pelo amor ao teatro. Ao longo de sua história, o grupo realizou centenas de espetáculos e reuniu centenas de participantes, tornando-se um importante polo cultural da região. Sua permanência ao longo do tempo revela a força do teatro amador como espaço de formação, experimentação e pertencimento. Foi nesse ambiente que Rodrigo Portela deu seus primeiros passos num palco, exercitando-se em várias funções. Dessa experiência resultou um artista que mantém em sua linguagem a marca de um teatro construído com base no trabalho coletivo e na invenção. Uau, que É o emocionante. Gatwick, né? Gatwick, é. Gatwick. Que emocionante esse vídeo. Imagens que eu nem sabia que existiam ainda, sabe? Que coisa mais maravilhosa. A gente pode te vender. Ah, por favor, eu compro a qualquer custo. Então, aí você entrou no Viriato Correia. E foi maravilhoso eu reconhecer as pessoas e aquele espaço, porque aí eu vivi aquilo ali de uma forma muito intensa, né? Eu tinha 15 anos quando eu dirigi minha primeira peça. Isso faz 34 anos, né? E foi lá em Três Rios. E eu teve uma coisa, eu morava num bairro muito afastado da cidade, minha família muito pobre, a gente tinha muito pouca... E Três Rios dava 10 horas da noite, acabavam os ônibus. E os ensaios começavam às 9 da noite. Naquela época a gente ensaiava de madrugada, né? Até 1, 2 da manhã. Porque um grupo amador, quer dizer, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalhava, exatamente. Então eu não tinha como voltar para casa depois do ensaio, eu dormia no teatro. E aos poucos eu fui levando as minhas coisas para o teatro, para o camarim, e fui morar nesse teatro, que era um teatro do grupo, né? O Celso Peçanha. Teatro do Celso Peçanha, exatamente. É propriedade do grupo de amadores, foi construído por esse grupo. Que bacana, né? É muito linda a história desse grupo, né? E está em atividade até hoje. É o grupo de teatro amador mais antigo do Brasil. Do Brasil. Vai fazer 80 anos ano que vem. É tão lindo ver a história dessa cidade, uma cidade que também surge no entorno desse teatro, né? Ali na Praça Central, como um marco social, econômico, muito forte para a cidade também. Que trabalho bonito, né? Muito, muito bonito. Foi muito lindo essa trajetória lá nesse teatro. Foi muito importante para mim. E a dança? Tem também dança na sua história, né? Sim, mas olha, você está desenterrando mesmo. Que maravilha. Ô, Atílio, eu dancei dos 15 aos 23 anos, mais ou menos. Foram 8 anos. Lá tinha uma escola de dança, tem até hoje uma escola de dança, a Escola Maria Emília, que era uma escola de balé clássico. Eu entrei nessa escola, comecei a fazer as aulas de balé. Na época, acho que era eu e mais um ou outro. Eram 3 garotos na cidade que faziam balé, né? Enfrentei muito preconceito, muitas questões dentro da família, no ambiente dos amigos da escola. Mas eu gostava demais dessa experiência da dança, porque a dança tem uma relação muito forte com a questão do espaço, a física, a geometria. E eu sempre me interessei muito pela física. Era a disciplina que eu mais gostava na escola, no ensino médio e ensino fundamental, era física. Eu adorava estudar o movimento, as relações de peso, força, cinemática, estática, dinâmica. Eu tinha muito interesse por isso. E até hoje no teatro, eu tinha um professor de física na escola, que eu estudava, que era próximo ao teatro até, Colégio Rui Barbosa. E eu tinha um professor maravilhoso, Jorge, ele até hoje me segue no Instagram. E uma vez ele entrou na sala de aula, acho que era a 6ª ou 7ª série, ele entrou na sala de aula, eu já fazia teatro nessa época, e ele entrou dizendo assim, sem atrito não há movimento. Ele era bem assim, divertido, né? Sem atrito não há movimento. Quando eu ouvi essa frase, sem atrito não há movimento, eu tive uma epifania, assim, eu entendi o teatro através dessa frase, né? Isso é teatro, né? Isso é teatro, sem essa fricção, sem oposição, contraste, não há movimento, né? E o teatro é movimento, é ação antes de tudo, né? Drama conflito, é ação. é atrito. É conflito, é atrito, Que bacana. exatamente.
Agora, além de atuar, você criou e coordenou Ponto de Cultura lá em Três Rios, Festival de Cinema, o projeto Educacine. Essa iniciativa, aliás, durou vários anos, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque era voltado aos alunos de escola pública, né? Sim, sim. O que acontece é que eu vim para o Rio em 96 estudar na Unirio, né, a direção, e fiquei na Unirio alguns anos, alguns bons anos, tive grandes mestres, foi muito interessante, mas quando a faculdade terminou, eu me vi um pouco órfão, sabe? Eu acho que é bastante comum isso até, em geral, em várias áreas, né? Mas no teatro tinha uma coisa assim, o mercado teatral, ele é um mercado difícil, né? É pequeno. E eu me vi, de repente, com uma companhia de teatro que eu tinha montado com gente que veio de vários lugares do estado do Rio, de Campos, de Valença, de São Gonçalo, de Três Rios, Paraíba do Sul. E a gente tinha uma companhia e a gente estava trabalhando aqui no Rio, tentando sobreviver, só que cada um fazendo uma coisa, né? Uma estava trabalhando no shopping, a outra na livraria, o outro tentando fazer uma participação na Globo. E a gente começava os ensaios às 11 da noite, terminava à meia-noite, porque as pessoas tinham que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Então, assim, de repente eu vi fazendo o teatro mais amador, nesse caso, no mau sentido, né? Porque é o tempo que sobra, no Rio de Janeiro, né? Estava tudo errado. Aí eu decidi voltar para o interior, voltei para Três Rios. Foi logo quando eu me casei, meu filho nasceu. E aí eu comecei a tentar transformar Três Rios num laboratório de experimentações para mim, não só como diretor, mas também como produtor. E aí foi nessa época que eu elaborei, junto com a Secretaria de Cultura da cidade, o Festival Off Rio, que era um multifestival de teatro internacional. A gente tinha um patrocínio maravilhoso, era muito junto com o poder público, né, e com o Gatvic na época, com o Sesc. Então eu dei muita sorte de ter conseguido juntar muitas forças. E a gente fez o Educacine, que era um projeto de cinema, né? Eu tinha me formado na Darcy Ribeiro, então eu estava muito interessado no audiovisual, sempre tive, né, muito interessado, estudei muito cinema. Fui para Barcelona estudar cinema, mas o interessante é que quanto mais eu estudo cinema, mais eu gosto de teatro. Impressionante isso. Bom, um dia você vai ser nome de rua ou de praça lá entre Bom, eu espero que seja em vida. Aí você falou que estava no Rio de Janeiro, montou a Quantum, né? A companhia teatral. Exatamente, era essa companhia. Essa companhia. Perfeito. E aí você começa a encenar seus próprios textos, né? Essa coisa da escrita vem desde a infância, da adolescência? Como é que é? Não, sabe que a escrita aparece para mim mais como uma alternativa, porque a gente, primeiro assim, lá em Três Rios a gente não tinha uma facilidade de acesso aos textos teatrais, né? Em geral, eu me interessava, os clássicos que eu me interessei de alguma maneira, eu tinha muito medo deles, porque eu me sentia muito jovem e inexperiente para lidar com eles. Os textos mais contemporâneos, às vezes, tinha uma dificuldade de acesso não só ao próprio texto, mas aos direitos. A gente não tinha uma estrutura de produção que me dava suporte para conseguir os direitos. Então, eu acabava, o que eu fazia muito? Eu usava textos da literatura, que eu sempre gostei muito da literatura, de ficção. Então, eu ia nos contos, nos romances, e ali eu me inspirava para construir minhas peças. Então, eu fiz vários contos do Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, Machado de Assis, sempre muito interessado na literatura brasileira, né? E eu ia construindo as peças a partir disso. A minha dramaturgia sempre foi uma dramaturgia que partiu da literatura para chegar no teatro, sempre nesse caminho entre o livro e a peça, né? Agora, em algum momento, você criou a companhia Cortejo? É isso que chamava Cortejo? Sim. Lá em Três Rios, o né? Cortejo, eu vou gostar de dar esse momento de retorno para Três Rios, né? Porque foi um momento, Atílio, que eu comecei a pensar o seguinte: eu preciso ter aqui, para a gente poder criar essa base, eu preciso ter uma companhia, um espaço de experimentação, uma escola, porque eu preciso encontrar esses artistas, esses técnicos, que aí foi o ponto de cultura na época. E o terceiro pilar seria trazer espetáculos e artistas para dentro da cidade, porque também não adiantava a gente formar, mas o intercâmbio e a troca era fundamental. Foi o que eu criei o festival. Foi exatamente essa companhia
que me deu o impulso para o lugar que eu ocupo hoje, assim, no mercado Vocês fizeram teatral trabalhos que foram brasileiro. indicados ao Prêmio Shell, inclusive, Sim, foi a primeira viajaram, vez né? Sim, muito. É. Foi a primeira vez que eu fui indicado ao Shell, foi com uma peça chamada Uma História Oficial, que era um texto meu, com o Tairone Vale, um parceiro lá de Juiz de Fora, e o Antes da Chuva, que é uma peça que eu escrevi baseada no Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, aí a literatura de novo, né? Que circulou, palco giratório, o Brasil todo, fizemos o Festival de Curitiba. Foi a primeira vez que tivemos uma crítica num jornal de grande circulação, né, o Estadão, a crítica da Maria Eugênia Menezes, que acompanha meu trabalho desde essa época. Legal. Bom, no próximo bloco, vamos falar mais um pouco sobre o Gabriel Garcia Marques e o Harari também, e o Ótimo, Harari, vamos. pode ser? Claro, perfeitamente. Voltamos já com o Rodrigo Portela. Pronto, o Persona está de volta. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Portela. Rodrigo, para abrir esse bloco, a gente tem uma mensagem para você. Uau. Oi, Rodrigo. Olha quem está aqui. O Sapiens Vera, para te homenagear, e quero homenagear também esse programa tão especial que traz tanto conhecimento para a gente. O Rodrigo, eu não conhecia o Rodrigo Portela quando eu comecei a trabalhar com ele há 4 anos atrás. Nós tivemos uma relação de 40 dias e estamos em cartaz há 4 anos. O que eu venho acompanhando do Rodrigo nos últimos anos, eu acho realmente o Rodrigo um grande técnico, tá? Não falo técnico assim, técnico, de conhecimento, a profissão que ele tem, a escolha que ele fez. É um menino de teatro, é um menino que pensa teatro, é totalmente envolvido com os processos de trabalho. E eu acho assim, ele é um técnico. Qual o time que eu tenho? Quem são os atores? Sobre o que nós vamos falar? Vamos começar o jogo? Vamos começar junto? E o resultado é esse coletivo. Nós falamos que nós somos o coletivo Sapiens, porque é o resultado de um trabalho harmonioso, tá? Alinhado e de todos. Eu quero parabenizá-lo, fico muito obrigado por terem me convidado. Deixo um abraço para todos do programa e um abraço imenso do Rodrigo Portela. Que linda. Que lindeza, Vera, gente. É muito maravilhosa. Foi um processo muito bonito que a gente viveu, assim, ao longo desses 4 anos, né? Porque é uma descoberta, né? Ela falou uma coisa muito interessante. Ela me chamou de menino, eu fiquei muito lisonjeado. Quase 50 anos, passou ano que vem 50 anos. E sem chamar de menino é maravilhoso. Mas o processo com a Vera foi muito interessante porque eu tinha uma imagem da Vera, né, na minha cabeça. Eu não conhecia ela pessoalmente. Quando eu liguei para ela e convidei para fazer essa peça baseada no Sapiens, do Harari, né? E a Vera tem uma coisa muito interessante porque a gente foi se descobrindo ao longo desses anos. Assim, a peça estreou, a gente não tinha noção de que era só o início dessa relação, né? Dessa relação de admiração, de trabalho. Eu gostei muito de trabalhar com ela, uma atriz fenomenal, extraordinária, um carisma impressionante. Queria que você falasse o seguinte, o livro não é uma ficção. Não. É uma narrativa histórica com reflexões filosóficas, científicas sobre a evolução humana, as estruturas sociais ao longo de milênios, né? Qualquer pessoa diria que seria impossível colocar isso no palco. Tanto que alguns dramaturgos chegaram a recusar, né, fazer essa adaptação. Qual foi o fio que você encontrou para transformar isso numa dramaturgia? Eu escolho meus trabalhos nem pelo assunto ou pela peça, é pelos encontros. E quando eu pensei que eu poderia ter um encontro com Yuval Harari, porque é isso, eu sabia que eu ia penetrar no universo desse homem, desse autor, desse historiador, e tentar, no tentativa de desvendá-lo, eu ia me colar nele, né? Então esse encontro me interessava, o encontro com a Alessandra, com o Felipe Lima, que era o idealizador do projeto, e com essa pessoa que a gente não sabia ainda quem era a princípio que ia fazer. E quando eu comecei a ler o livro, assim, gelado, né, de medo de, caramba, a gente não vamos falar aqui, mas se eu for pensar nas figuras que disseram, não, isso não é possível, são pessoas que eu admiro muito, né?
Eu disse, então vamos lá. E quando eu comecei a ler, já no segundo capítulo, eu pesquei uma coisa que é a relação que o Harari faz, muito claramente, sem querer no caso, né, eu que fiz a conexão, do teatro, que é o meu ofício, com a maneira como ele olha, como ele recorta a história da humanidade, que é pelo viés da ficção, das ficções e da crença coletiva nessas ficções. Que o teatro nada mais é do que isso, é um pacto que você faz com a plateia. Você está no palco, você faz um pacto, todo mundo sabe que aquilo que você está fazendo ali é forjado, é uma mentira verdadeira, mas é uma mentira. Alguém escreveu, alguém decorou esse texto, ensaiou os movimentos. E então, só que naquele momento, todas as pessoas naquele espaço acreditam que aquilo é uma verdade. É uma crença. É uma crença, né? Quase como uma religião, guardada as proporções, né? Então, quando o Harari vem e diz, olha, dinheiro, religiões, igrejas, ideologias, tudo isso, moda, tudo isso é ficção, né? O que é realidade é que a gente precisa comer e beber. Água é real, natureza é real, árvore é real, né? Nosso corpo, nosso sistema digestório é real. Agora, os nossos desejos, as nossas invenções, exatamente aquilo que eu consumo, a própria ideia de dinheiro é uma ficção, né? E só é possível existir dinheiro porque todas as pessoas acreditam que aquilo vale alguma coisa. Porque se em algum momento todo mundo deixar de acreditar que aquilo tem valor, aquilo realmente não tem valor, né? É só um número. E hoje não é nem mais uma nota, é um número no aplicativo do celular. Você nem vê mais. Você nem vê mais o dinheiro, né? Então, isso é muito parecido com o teatro, né? Então, foi nesse ponto que eu falei, isso tem a ver com... Aí a forma e conteúdo estão... Achei. É esse o ponto. Achei o recorte que a gente precisa dar para isso aqui. Você acha, vamos dizer que você já foi despertado por teatro pelo teu professor de física, por exemplo, Sim. né? O atrito, tal, Sim. aquele negócio todo. Aí você achou o teatro dentro do Harari também. Sim. Você acha que qualquer assunto pode virar teatro? Tudo pode virar teatro. Eu defendo que até uma bula do cataflã pode virar teatro, uma peça de teatro. Porque eu acho que a experiência teatral, ela emerge, primeiro, do encontro e das tensões que são criadas nesse encontro. As possibilidades que existem num palco são infinitas, infinitas, né? O mundo, eu fico brincando que o cinema de algum modo, pelo menos o cinema mais comercial, mainstream, o cinema, digamos, o cinema em geral, né? Ele ainda está muito preso na realidade, né? Na verossimilhança, né? Só que o mundo real, ele é finito, né? Agora, o mundo do palco, que é o mundo do imaginário, ele é infinito, não há limite para isso. Eu posso tudo num palco de teatro, qualquer coisa. Porque o teatro, diferente do cinema, o cinema tem um caráter mais descritivo, né? Enquanto que o teatro tem um caráter evocativo. Você salta para mundos impossíveis, nunca imaginados, né? São articulações de memórias e possibilidades que não acabam nunca. Por isso que eu acho que a literatura está muito mais próxima do teatro do que do cinema. Apesar de se adaptar muito livro para o cinema, eu acho que a literatura está mais para o teatro, porque tanto na literatura quanto no teatro, o imaginário, o mundo dos sonhos, da evocação, ele é muito mais possível, né? O leitor, num livro, é isso. Você vai imaginar você lê lá, sei lá, uma fazenda no interior. E você constrói isso. Você constrói, cada um vai construir a sua própria fazenda, enquanto que no teatro também, se um ator chega na boca de cena e fala... Eis uma flor. Exatamente. E as pessoas acreditam. Exatamente. Chove torrencialmente lá fora. Todo mundo se bobear, escuta esse barulho da chuva, o cheiro da chuva. O cinema não permite isso. O cinema realiza a coisa, ele singulariza, né? É a visão de uma pessoa. Um diretor vai para um lugar, escolhe uma fazenda e todo mundo vai ver a mesma fazenda. Produz uma chuva artificial. Produz uma chuva, todo mundo vê aquela mesma chuva. O teatro não, o teatro você vê o invisível. Que maravilha o teatro. É lindo, né? É fantástico. Você dirigiu espetáculos baseados nas obras do Garcia Marques, né? A gente produziu um quadro também sobre ele, para depois a gente comentar. Que legal.
Gabriel Garcia Marques, nascido na Colômbia em 1927, foi um dos maiores escritores do século XX. Jornalista e romancista, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, consolidando uma obra que atravessa gerações. Considerado um mestre do chamado realismo mágico, Garcia Marques construiu narrativas em que o fantástico e o cotidiano convivem. Em seus livros, acontecimentos extraordinários são tratados como parte do dia a dia e imaginação e realidade se confundem. Sua obra 100 anos de solidão, por exemplo, acompanha a história da família Buendia da fictícia cidade de Macondo, misturando memória, história e invenção numa narrativa marcada pelo tempo e a solidão humana. Temas como o amor, a morte, o poder e a identidade aparecem entrelaçados às experiências sociais e culturais da América Latina. Garcia Marques revela como a realidade pode ser construída pela imaginação. Assim como na literatura, Rodrigo Portela nos mostra que também o teatro pode se tornar um espaço onde realidade e invenção se misturam para revelar verdades profundas sobre a experiência humana. O Gabo, aí nós estamos no legal. terreno do realismo mágico, realismo fantástico e tal. O que te atraiu mais? Eu fiz 2 espetáculos que eram baseados em obras do Garcia Marques, o História Oficial e o Antes da Chuva, né? O que mais me interessa tem uma coisa muito curiosa, assim. A gente pode falar qualquer coisa, inclusive a bula do Cataflã, mas o modo como a gente fala vem das nossas referências, da nossa memória, né? Eu entendo que o que a gente faz o tempo todo no processo criativo é articular essa memória, né? É misturar memórias. Tudo é memória, né? Porque se a gente não consegue criar absolutamente nada que não seja a partir daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, mesmo que seja numa experiência fictícia, ficcional, diante de um filme ou de uma obra literária. E tem uma coisa muito interessante que é a Macondo, né? Três Rios é a minha Macondo, né? Aquela cidade eu fico um pouco emocionado quando eu penso nessa cidade, porque é muita história, né? Eu desde criança sempre fui muito observador e eu sempre fui um garoto, um menino muito fora dos padrões, eu diria assim. Eu não gostava exatamente de jogar bola, mas eu gostava de ver o movimento da rua, sabe? Eu não gostava de estar com a molecada, subir o morro, meu irmão era... Mas eu não, eu era aquele que ficava vendo o mundo acontecendo, sabe? A vida acontecendo ao redor, envolto nas minhas músicas, nos meus livros, da coleção Vagalume, que eu lia muito. Eu tinha essa relação muito com o imaginário e tudo que acontecia no mundo dos adultos me interessava muito mais do que no mundo das crianças. Então, quando eu comecei a ler o Garcia Marques, eu percebi uma conexão muito forte entre o universo das cidades pequenas na Colômbia com essa cidadezinha no interior do Brasil na qual eu nasci. Então eu comecei a identificar os personagens, o linguajar, e aos poucos, quando eu fui crescendo mais e fui para a universidade, eu comecei a entender, eu comecei a pensar ideologicamente, a pensar a macropolítica, a geopolítica a partir dos textos do Garcia Marques e entender a minha condição de vida e da minha comunidade a partir do Garcia Marques. Enfim, tem uma conexão absurda, né? E aí entender a potência que é a América Latina e o quanto nós, brasileiros, estamos, eu diria há décadas ou talvez até há séculos, nos desprendendo dessa América Latina e nos aproximando de uma América anglo-saxônica que não tem a ver com a nossa Constituição. Então, assim, como que a questão da identidade, né, do brasileiro, latino-americano, foi se perdendo ao longo do tempo numa tentativa de mimetização do colonizador, né? A gente foi se aproximando mais do colonizador do que dos nossos pares. Então, assim, o Garcia Marques fala disso, né? E o retorno para Macondo é uma tentativa de resgate de uma identidade que eu acho que foi sufocada pelos processos de colonização, né? Foi sendo esquecida. Bacana, boa reflexão. Mais uma mensagem para você no telão. Vamos lá. Olá, tudo bem? Sou Flávio Balnac. Vim falar um pouquinho da minha experiência
na peça Ray, Você Não Me Conhece, dirigida pelo querido Rodrigo Portela, esse gênio. Adoro quando ele coloca um pano na cabeça, porque ele tá cheio de ideias. Ou não. Maravilhoso. Então, acho que é isso. Eu estou aqui para agradecer e dizer que foi uma experiência linda. Entrei no finalzinho, fui super amparado pelo elenco maravilhoso. E só agradeço por fazer parte, ter feito parte dessa história. Eu prefiro falar fazer parte, né? Vai que volta daqui a pouco. Um beijo. Tudo de bom para nós. Viva o teatro. Cara, que barato, Flavítio, que lindo. Ah, foi uma experiência linda. O Ray, o Flávio entrou no final já do processo para fazer uma substituição, mas foi um encontro também muito, muito poderoso, né? Um elenco, eu ia dizer predominantemente preto, mas não, era 100% de pessoas e artistas, atores e atrizes pretas. Foi uma experiência muito poderosa, eu aprendi demais com essa gente, assim. Tem muitas vezes essa relação do diretor, às vezes tem uma certa confusão, quase que parece que são duas coisas que andam juntos, o professor e o diretor. Né? Às vezes tem atores que lidam comigo como se fosse o professor, esperam que eu diga como fazer, né? E aí eu sempre tento fazer um momento contrário, dizer assim, não, eu não sou professor aqui, eu sou diretor, você é o artista, eu estou aqui para te orientar, para te dar uma direção, um caminho, mas eu não sei como fazer, né? Quem vai construir é você. Quem vai construir é você. E, em geral, eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa nos processos. E eu aprendi muito na relação com o Baurac, com aquele elenco maravilhoso. Agora, continuando, o Tom na Fazenda, um sucesso retumbante, né, cara? É. Tanto aqui no Brasil como no exterior, na Europa. Você levou essa peça para lá, ganharam prêmios e tal. Agora, um texto que, inicialmente, poderia interessar mais especificamente a comunidade LGBTQIA+, tal, mas que acabou atingindo e emocionando todos os públicos. Isso te surpreendeu? E o que você aprendeu com isso? A mim surpreendeu, foi um convite do Babaioff, né, que era o Armando Babaioff, que era um grande amigo. Na época a gente tinha acabado de sair, ele fazia parte da companhia, da Quantum. E Baba me chamou, falou, olha, tem um texto aqui de um canadense, você não quer ler? Aí eu falei, você lê francês? Eu falei, não, na época eu não falava francês. E aí ele falou, então eu vou traduzir aqui uma cena. Me mandou, eu li. Achei um pouco esquisito esse tema da homoafetividade, porque a gente já tinha acabado de fazer uma outra peça juntos com esse tema, que era baseado nos contos do Caio Fernando Abreu. Aí eu falei, Baba, você quer falar disso de novo? E o Baba obcecado pelo tema, muito interessado, e falou, não, vamos... E aí a gente fez uma leitura com a Kelsey Card, com o Gustavo Vaz, o Baba, que Baba para os íntimos, né, para os amigos, e a Camila Inhari. E quando acabou essa leitura, eu falei, eu quero fazer essa peça. Esse texto é maravilhoso, as suas camadas e tal. Mas assim, eu achava que ia ser um espetáculo mais nichado, né? Porque é o personagem central, é um rapaz que é gay, vem da cidade para a fazenda, para tentar, de alguma maneira, conhecer um pouco mais a família do ex-marido, que tinha acabado de sofrer um acidente fatal, né? De moto. E aí ele não consegue mais sair dessa fazenda, né? Ele fica ali dentro e começa a entender as atrocidades que aconteciam ali no âmbito dessa fazenda, na relação dele com esse irmão truculento, simplesmente um homem super violento e homofóbico. E a gente falou, isso vai ficar no lugar do nicho, mas de repente eu acho que a peça conseguiu fazer um salto para um outro lugar, né? Do ponto de vista artístico, as pessoas reconhecem. A peça ganhou todos os prêmios aqui no Brasil, Shell, Seja Gran Rio, a PCA, a PTR, todos, né? E depois a gente foi para o Canadá, ficamos em temporada lá e ganhou o prêmio de melhor espetáculo estrangeiro, concorrendo com grandes produções e grandes encenadores europeus. E depois fomos para Paris, fizemos uma temporada de 1 mês e meio, de terça a domingo, no Teatro Paris Villette, em Paris, um teatro lindo, maravilhoso, casa lotada todo dia. Então você fala, olha, temos uma pérola aqui, temos uma coisa potente que consegue conversar, que consegue romper a fronteira da língua, né? Porque a gente fazia em português, com legendas em francês ou inglês, fizemos na Escócia, fizemos
na Bélgica, na Suíça, fizemos agora na Coreia do Sul. Então, assim, é um espetáculo que realmente conseguiu romper as fronteiras todas, né? Agora, vamos falar do Motociclista no Globo da Morte, Sim. outro texto impactante, né? Sim. Outra montagem que atinge o Também espectador com esse de uma conceito maneira... da violência muito forte, de maneira profunda, tal, pela emoção, pela crueza da situação que é narrada, né? Temos um recado aí também. Ah, é? Isso. Rodrigo, e aí, brother? Beleza? Fiquei muito feliz, primeiro de ter sido convidado para dar esse depoimento aqui, mas fiquei muito feliz por você poder estar indo nesse programa, que é um programa que eu adoro. Não sei como é que tá para você aí, certamente você está se divertindo. E eu tô aqui em Recife, no Teatro Luiz Mendonça, entre uma sessão e a outra do nosso Motociclista. Mostra aqui, João, nossa cadeira, nosso copinho de água e mostra a plateia, que coisa linda. Aqui, Rodrigo, tudo seu, maneirão. Querido, um beijo. Você foi uma figura muito, muito legal e muito importante que apareceu na minha vida fisicamente, porque você já habitava muito o meu imaginário com os seus espetáculos que eu acompanhava e que eu desejava há muito tempo trabalhar com você. E agora, estou aqui com o meu presente, com o nosso presente, apresentando para a galera. Um beijo. Parabéns pela sua trajetória. Um parceirão esse cara, bicho. Um lorde, né? Como que pode, né? Uma pessoa tão gentil, tão carinhosa. Agora, nessa peça, você optou pelo minimalismo Sim, cênico, vamos sim. dizer assim. A cadeira, um copinho de água, né? Mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, né? Aqui tem, né? Desde o começo do projeto foi assim ou esse minimalismo foi surgindo no processo? Ele já estava habitando o meu imaginário desde antes, desde o início. Eu fui na casa do Du, não conhecia ele me chamou para uma leitura de um texto que o Léo Neto tinha escrito para ele fazer. E aí cheguei lá para fazer, eu estava morando em Barcelona com 1 milhão de coisas, eu nem achava que eu pudesse ter agenda para desenvolver, eu não podia ficar aqui no Brasil naquele período por questões pessoais, mas fui lá assistir. E, Atílio, foi impressionante, quando o Du começou a ler o texto, em menos de 5 minutos eu fui transportado para dentro da história e eu vivi uma experiência que raramente acontece comigo. Eu esqueci onde eu estava. Eu esqueci que eu estava na casa dele, que eram 10 horas da manhã. Eu esqueci tudo. Eu estava completamente imerso. Sabe quando você vê um filme ou uma série que passou 3 horas e você não se deu conta? Uhum. Eu vivi isso numa leitura, ele lendo o texto sentado numa mesa. E eu falei, quando acabou, eu falei, isso é extraordinário o que aconteceu aqui. Raríssimo. E aí eu pensei isso, falei, cara, isso aqui não precisa de nada, isso aqui é só você falando, lendo esse texto e a plateia vai ver tudo. Acho que você vai fazer essa peça sentado. E é pequeno, não é nada. No máximo, vou botar um copinho d'água aqui para você molhar a palavra, como os meus familiares diziam lá em Minas. E aí, ele falou, cara, eu estou nas suas mãos, que você... Então, meu trabalho de diretor ali foi um trabalho muito minucioso, assim, dos detalhes, da forma, de cada palavra, de como essa frase está soando, de que sensação isso causa para o espectador, né? Essa ideia de que o espectador precisava entrar no teatro, porque o que ele faz é dissecar um crime hediondo, né? É um negócio terrível, tem gente que passa mal vendo a peça. Isso é possível porque a gente tem um ator também como o Du, né? Porque assim, eu sabia que eu poderia propor uma experiência muito radical, talvez a mais radical da minha vida, mas eu sabia que eu tinha nas mãos um ator que era capaz de fazer o público se transportar e um texto milimetricamente engendrado, forjado, construído para fazer o espectador mergulhar nessa história. E aí, ali é o máximo do que eu acho assim, do poder evocativo do teatro. Exatamente. Não acontece nada, ele não levanta em momento nenhum, não tem nenhuma luz, não tem música, não tem nada. É só um homem contando, dissecando uma história na frente de outras pessoas. Bom, no próximo bloco, sabe do que nós vamos falar? O que é? De teatro. Ó! Tá bom? Que surpresa. Voltamos já com o Rodrigo Portela.
Pronto, voltamos e hoje temos no persona o Rodrigo Portela. Tip, ou Antes que me queime eu mesmo me atiro no fogo. O título é ótimo, né? Peça escrita e interpretada brilhantemente pela Mila Fernandes, que foi sua aluna e é sua esposa agora. Sim, né? exatamente. Em que ela relata uma experiência pessoal muito curiosa, né? Dá uma resumidinha para a gente. Pois é, então, durante a pandemia, nós éramos namorados ainda, e a Mila, enfim, diante de uma circunstância, não só por uma questão financeira, exatamente assim, familiar, mas também porque era uma mulher jovem, mas que estava tentando trabalhar na carreira como atriz há muito tempo, tinha acabado de sair da faculdade, inclusive fui professor dela na universidade, e não conseguia trabalhar, fazia muito teste, muita coisa e As coisas não rolavam. Não acontecia, E aí ela teve... Aí vem a pandemia. Aí veio a pandemia, tudo fechou, vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? E ela começou a experimentar umas coisas online, alguns trabalhos online, daí que ela se deparou com esse universo das modelos de webcam, né? De entretenimento adulto e tal. E ela ficou muito interessada nessa possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? A Mila é uma mulher muito bonita, sempre foi muito sexualizada, isso ela fala na peça, né? Desde a infância. Então, é meio como se ela, de alguma maneira, entendesse que esse lugar, ela estava sendo mais autêntica. Olha que coisa louca, né? Como é que se planta, como é que se constrói alguma coisa, né? Se forja uma identidade erotizada, né? Num contexto que não necessariamente precisaria ser erotizado. Mas ela tenta dar aula de inglês, passear com o cachorro, faz várias coisas, né, na internet, e coisas na internet que ela falava, não, mas eu estou me sentindo uma impostora. Mas quando vem a coisa do sexo online, do sexo virtual, ela entende que esse lugar ela pode dominar. E aí ela vai, e ela fala muito sobre esse processo dela. E eu acabei fazendo os cenários, o setzinho dela, dei uma ajuda. E eu era essa pessoa que, quando eu ia dormir, 1h, meia-noite, 1h, eu ia deitar e ela ia trabalhar. De manhã eu acordava, nós tomávamos um café depois de uma noite de trabalho dela. Ela me contava um pouco como é que tinha sido a noite, as coisas que tinham acontecido, as coisas legais, as coisas não muito legais. Enfim, e aí ela ia dormir e eu ia trabalhar. A ideia de fazer disso uma peça de teatro vem dessa angústia de não ter trabalho, né? A Mila, com 28 anos de idade, uma atriz incrível, eu sabia muito bem. E aí a gente falou, vamos fazer. E começamos a trabalhar em casa, lá em Barcelona, na sala de casa, na cozinha, na varanda. E o dia inteiro, né? Porque você não tem mais a fronteira que separa o trabalho da vida pessoal. Então a gente ia jantar e era só esse o assunto, né? Foram 6 meses num processo bastante mergulhado nesse trabalho, né? Mais uma mensagem, Rodrigo. Quem será, hein? Que ótimo. Olá, o nosso processo de montagem do espetáculo Deus da Carnificina foi muito criativo e muito prazeroso. Isso se deve não só ao grupo de atores maravilhoso, à nossa equipe, mas principalmente à direção do Rodrigo Portela. Ele é muito sensível como diretor ao trabalhar com os atores, ele respeita o tempo dos atores de experimentação, de descoberta. Ao mesmo tempo, o seu próprio tempo de assimilação, ao propor novos caminhos. Ele não tem problema nenhum em descartar ideias que não estejam servindo ao espetáculo. Ele tem uma escuta muito generosa. E no meio de toda essa criatividade, ele tem um direcionamento. A gente também não pode fazer as coisas, não pode fazer sem um foco. E ele, como diretor, procura uma visão que direcione, que encaminhe o nosso trabalho na montagem do espetáculo. Isso é fundamental. Eu acho que o Rodrigo tem uma inteligência emocional avançada, como diretor e como pessoa. Então foi um privilégio trabalhar com ele. Enfim, já tinha assistido muitos espetáculos e admirado o trabalho dele, mas agora foi uma sorte tê-lo com a gente. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Que legal. Ângelo, querido, também. Outro, nossa, que maravilha. O Deus da Carnificina, da Yasmin Reza, né? Escancara as máscaras sociais, fala sobre a hipocrisia, a quebra da civilidade, né? A partir de um acontecimento banal, uma briga de crianças, né? Vamos dizer assim. Isso fala muito sobre os tempos atuais, né?
Isso. Fala muito sobre os tempos atuais, sim, é verdade. Mas você sabe, Atílio, que assim, eu vou falar o avesso da coisa agora. Eu pensei muito sobre essa relação do diretor com o texto. A Yasmina Reza é uma autora francesa, né, muito reconhecida, prestigiada. Esse texto foi montado em muitos países, montagens que se tornaram antológicas. Assim, teve filme também. Teve o filme, né? E teve também no Brasil tivemos a montagem do Emílio de Mello, que dirigiu há 15 anos atrás. Foi uma montagem também que foi um sucesso absoluto. Só que é muito interessante perceber como que esse texto, de alguma maneira, envelheceu em 15 anos. Isso é muito impressionante. Não é um problema do texto. Eu acho que é uma questão que a nossa sociedade mudou muito em 15 anos, né, Atílio? Então, assim, era muito forte, que é muito forte no texto, é o aspecto meio um tanto quanto histérico das mulheres, sabe? Numa coisa muito gritada, e sem nenhuma sororidade, as mulheres se engalfinham muito, os homens estão num lugar mais blasé, mais debochado, e as mulheres sempre irritadiças e furiosas. E a gente não achou bom, né, eu como diretor e o próprio elenco, reproduzir isso no palco hoje, né? A gente precisa entender também quem é Yasmina Reza, né, essa mulher que é integrante de uma elite francesa, uma elite colonizadora, uma elite interessada numa reparação histórica, sobretudo com os acontecimentos, com os episódios de colonização da África. Então, aí tem essa personagem que tenta, de alguma forma, ser a salvadora do povo africano, sabe? Uma mulher branca. Enfim, tem uma série de questões ali, isso é maravilhoso no texto. Ela traz essa mulher achando que vai salvar o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguns aspectos que são hoje muito difíceis de se tratarem no teatro. Então, quem for assistir o Deus da Carnificina hoje vai ver um diretor brigando com o texto. Sabe? Então, eu acho legal falar disso, porque uma obra é sempre um desafio para o diretor, né? Porque eu não escrevi, eu não posso reescrever a peça. Né? Mas, ao mesmo tempo, o diretor ele reescreve a obra na encenação. Mas eu adoro falar isso, acho importante também as pessoas saberem que dirigir uma peça não é só uma transposição do texto para o palco. Existe uma dramaturgia que é da cena, né? Uma última mensagem para você. Opa, vamos lá. Ai, meu Deus. Olha, o Rodrigo foi assim um encontro de alma na minha vida, um grande amigo, um diretor brilhante, merecedor de todos esses superlativos. Fez um trabalho incrível no Beckett, o Fim de Partida, que a gente está em cartaz agora, é uma visão assim arrebatadora, inteligente, original que ele criou sobre o Beckett. E uma das coisas que mais me impressionou no Rodrigo, o Rodrigo dirigindo e também o Rodrigo amigo, é a escuta dele. O quanto ele é capaz de escutar o outro, não por gentileza, não por educação, mas por genuíno interesse, por genuína curiosidade no outro, no que o outro tem a dizer, de que forma o outro pensa. E esse é um dos caminhos que fazem ele ser um diretor tão brilhante e uma pessoa tão interessante e especial. Meu amigo, te amo. Beijo imenso. Pode haver miséria mais majestosa do que a minha. Quanto maior o homem, mais pleno e mais vazio. Que barato, cara. Que lindo ele falar isso, Weber, né? Que é um cara que eu conhecia pouco, a gente não tinha ainda se encontrado. Esse foi o primeiro projeto que a gente faz junto, o Fim de Partida, né? E também o Nanini também foi um encontro à primeira vista, assim, foi um primeiro encontro, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Nanini, nem com o Weber, nem com o Ari França, nem com a Helena Inês, nem com a Daniela Thomas. Então foi um encontro muito especial para mim, esse do Fim de Partida, né? Agora, o Fim de Partida é um texto escrito pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Teatro do absurdo, coisas desse tipo. Samuel Beckett,
O que esse texto te disse? Foi muito interessante. Quando o Weber e o Nanini me chamaram para dirigir a peça, eu falei assim, meu Deus, mas um Beckett... Aí eu voltei aquele garoto lá de Três Rios com medo do clássico, né? E falar, mas um Beckett... Eu nunca fiz Shakespeare, eu nunca tinha feito Beckett. Eu morro de medo dos clássicos. Eu falei, mas um Beckett é muito... Será que é muita areia para o meu caminhão? É muito complexo? Será que eu tenho estofo, conhecimento? E aí, eu sugeri fazer uma versão do Beckett. Aí o Nanini e o Weber falaram, não, a gente quer fazer o Beckett mesmo. O Nanini nunca tinha feito um Beckett também, o Weber também não. Ele falou, vamos fazer o Beckett. E aí o Weber falou uma coisa que para mim foi nos primeiros encontros, na segunda leitura. Ele virou para mim e disse assim, eu fico pensando, sabe, Rodrigo, essas gerações atuais que não tiveram contato com a obra do Beckett, que é um dramaturgo fascinante, e como é que a gente... É uma oportunidade, eu acho, para as pessoas que não conhecem o Beckett, ver o Beckett encenado no Brasil, hoje, 2026. O que isso pode representar? Aí eu falei, então tá bom, então tá lançado, o desafio é esse. É criar uma oportunidade de encontro do Beckett com o público brasileiro de hoje. Às vésperas de uma eleição presidencial, no meio de uma Copa do Mundo, nesse momento em que a gente está vivendo um Brasil totalmente rachado, polarizado, a iminência dessas guerras que estão acontecendo pelo mundo, uma sombra de invasão americana no Brasil por conta de facções que foram classificadas como terroristas. Ou seja, a gente está vivendo um pouco essa sombra desse mundo bélico que para a gente ficava meio... E tem um absurdo nisso tudo. Tem uma distopia nisso tudo, né? Tem uma sensação de apocalipse, de fim, dos tempos que está pairando, que eu abomino, inclusive. Eu acho que esse discurso apocalíptico só interessa ao discurso de ódio, à ideologia... Aos cavaleiros do apocalipse. Exatamente, aos cavaleiros do apocalipse. Eu não sou me recuso a ser um cavaleiro do apocalipse. E me recuso a fazer parte desse movimento de polarização em tudo. Eu estou vendo nos trabalhos teatrais hoje, fazendo o próprio Beckett, a gente se deu conta de que em algum momento a gente estava fazendo ali defesas de A ou B. Eu digo, mas e C, D, E, F, G? Será que esse sujeito, esse personagem é só mal, é só bom? Né? O Han, que é o personagem do Nanini na peça, ele é só um déspota? Ou ele também é um homem apaixonado, ele também é um sobrevivente? Um sobrevivente de si mesmo, talvez ele tenha sido um dos causadores dessa guerra, desse apocalipse que ele está vivendo ali, mas agora ele é vítima dele mesmo, mas também é vítima. Então, assim, esfumaçar um pouco essa linha que separa o bom do mal, né? Então, o Fim de Partida, para mim, foi um pouco essa experiência de tentar trazer a genialidade do Beckett e poder, de alguma forma, acessar esse movimento armamentista que tem tomado as discussões à pauta nos dias de hoje, o militarismo, os movimentos autoritários que ficam rondando a gente aí a todo tempo, entre outras coisas, né? Mas também a relação humana entre esses dois personagens, que é uma relação de amor, de muito ódio, de muita independência, porque um é paralítico e cego, depende fisicamente do outro. Mas que também não pode ir além porque não tem menor conhecimento do que pode encontrar lá fora, não está preparado para o mundo lá de fora, né? É muito bonito esse texto. O Beckett é um poeta, né? Há uma dramaturgia carregada de dimensão poética, né? Você perdeu o medo dele? Perdi completamente. Enfrentei junto com os meus amigos, o Nanini, com o Weber, e foi uma experiência muito linda. O espetáculo tem sido um sucesso, por onde está acontecendo. Rodrigo, só me resta agradecer a sua presença aqui. Foi uma ótima conversa, estamos chegando no final. E desejar que os deuses do teatro continuem derramando baldes de inspiração sobre a sua cabeça, como tem feito até agora. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado a você, Atílio. Estou muito feliz de estar aqui, de estar na sua companhia. As perguntas foram ótimas, os depoimentos. Uma delícia essa manhã. Agora, a gente preparou uma surpresinha. Ah, é? Para o Rodrigo Portela,
para fechar o programa, Rodrigo, na sua dissertação de mestrado na direção teatral lá da Unirio, que aliás é uma pérola, vale a pena ser lida, aquela dissertação está na internet, é só procurar. E você abre a sua dissertação com uma poesia do Mário Quintana. Você poderia ler ela para a gente? Claro, com prazer. Eu não sei de cor. A gente já vai se despedindo, voltamos na semana que vem. Eu tenho a poesia aqui para você ler, Rodrigo. Olha só. Aqui. Que legal isso. Por favor, lê para aquela câmera ali, ó. Que emocionante. Pode ser? Que interessante. Eu estou sem óculos, mas acho que vai dar nessa distância aqui. Acho que eu consigo, hein? Nosso querido Mário Quintana. Que essa minha paz e esse meu amado silêncio não iludam a ninguém. Porque não é a paz de uma cidade bombardeada e deserta, nem tampouco a paz compulsória dos cemitérios. Acho-me relativamente feliz, porque nada de exterior me acontece. Mas em mim, na minha alma, pressinto que vou ter um terremoto. É lindo, né? É lindo, né? É lindo demais. É assim que